Bom, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, no Brasil são mais de 6 milhões de asmáticos. E agora, na pandemia, todo cuidado é pouco. E por isso, a gente conversa agora com o pneumologista Dr. Guilherme Heller de Almeida. Bom dia, doutor, tudo bem? Bem-vindo. Olá, pessoal, bom dia. Queria agradecer a Luana e toda a equipe da SIC TV pelo convite para trazer mais informações para vocês sobre a asma, agora nessa época de seca e nessa época da pandemia do Covid, né? A gente que lhe agradece, viu? Bom, doutor, imagina, foi um prazer. O paciente aí com asma, né, ele faz parte, inclusive, do grupo de risco, não é isso? Sim, com certeza. Não só os pacientes asmáticos, mas todo paciente que tem algum tipo de doença crônica dos pulmões, asma, enfisema pulmonar, fibrose pulmonar, sequelas de qualquer coisa, algum tipo de adoecimento crônico do pulmão, esses pacientes todos são de fator de risco para desenvolver complicações em relação à infecção pelo coronavírus, que é o Covid-19, né? Então, esses pacientes, eles têm que ter cuidados redobrados, porque tem muito mais risco de desenvolver complicações que, inclusive, podem ser fatais. A forma como ele age no pulmão aí do asmático é diferente, doutor, em função dessa doença já pré-existente? Sim, com certeza. Porque o que acontece? Quem tem doenças crônicas de pulmão, não só do pulmão, certo? Doenças crônicas em geral, os pacientes doentes crônicos, eles têm a imunidade mais baixa do que os pacientes que não têm doenças crônicas. Então, o coronavírus, que já é um vírus que tem uma tendência de adoecer gravemente os pulmões, eles encontram, então, um ambiente perfeito, certo? Um pulmão já com já com alguma doença e a imunidade mais fraca, não conseguindo combater. Então, ele entra com tudo. Entra fazendo pneumonia grave, entra fazendo insuficiência respiratória. E justamente esse perfil de paciente com doença crônica, em especial doença crônica de pulmão, são esses que têm maior tendência às complicações, esse paciente que tende a internar mais, e esse paciente que tem uma chance muito maior de morrer por conta da Covid-19. E a pessoa com asma que não está fazendo o tratamento correto, da maneira correta, ela fica mais suscetível a algum agravamento aí em relação ao Covid? Então, com certeza. O paciente asmático, ainda mais se ele não tiver tratado, ele vai estar descontrolado da sua doença, sua imunidade vai estar mais baixa, seu pulmão vai estar funcionando menos. Esse paciente, então, é um prato cheio para complicações gravíssimas pelo coronavírus. Não só os asmáticos, todo paciente com doença crônica, ele, se não estiver tratando, tem uma chance muito maior de desenvolver complicações. Então, em especial, obviamente, nunca o paciente deve suspender o tratamento sem orientação médica, mas em especial agora, na época do novo coronavírus, os pacientes devem manter tratamento adequado, manter suas doenças crônicas controladas e evitar as possíveis complicações pelo coronavírus. Então, inclusive, a gente falou sobre o paciente que não está fazendo o tratamento correto, né? Mas como é feito o tratamento aí da asma? O tratamento da asma, na maior parte das vezes, é feito com medicamentos inalatórios, as populares bombinhas, certo? Então, o paciente usando essas bombinhas, o pulmão do asmático se torna um pulmão cada vez menos inflamado, certo? O pulmão volta a funcionar de forma adequada e, com isso, a doença entra em controle. Então, não é normal ter sintomas de asma. O certo é tratar o problema para que, com isso, o pulmão fique desinflamado, os sintomas desapareçam e a pessoa viva uma vida ou normal ou muito próxima do normal. Quem tem asma pode tomar vacina da gripe? Então, não só pode, como deve, certo? Os pacientes asmáticos, os pacientes com problemas pulmonares crônicos, todos precisam se vacinar, tanto para a gripe quanto manter uma vacinação regular também contra a pneumonia, certo? Tem um mito que a vacina da gripe foi criada para poder matar os pacientes, para poder matar os idosos. Não, isso é uma lenda urbana, isso é totalmente errado, certo? A vacina de gripe não tem a chance de fazer gripe e todo paciente com doença pulmonar crônica, em especial asma, tem que se vacinar regularmente contra a gripe, para evitar que aconteçam formas graves de gripe que podem, inclusive, levar à morte. A gente sabe que a Covid, um dos sintomas dela, né, da doença, é a falta de ar. Mas e o paciente que tem asma, né? Como ele consegue diferenciar a falta de ar causada pela asma e a falta de ar causada pelo coronavírus? O que acontece? A crise de asma, na maior parte das vezes, ela vem junto com uma sensação de aperto no peito, costuma vir junto com chiado, certo? Junto, no geral,
com nariz entupido, coriza, catarro. Alguns sintomas desses são comuns ao sintoma de Covid, mas, por exemplo, a asma não faz febre. A asma, no geral, é uma doença que a pessoa já tem desde a infância ou adolescência, certo? Então, diferente do Covid, que é agudo, que tem febre, que dá também cansaço, certo? Tosse, muitas vezes com grande quantidade de secreção. Então, particularmente, o que diferencia é você já ter asma no passado, certo? Que falaria mais a favor de um episódio de asma, mas a febre seria um diferencial grande junto com os sintomas de dor no corpo, junto com os sintomas de dor nas juntas, junto com principalmente a febre. O pulmão, eu já ouvi falar, enfim, o senhor pode esclarecer se é verdade ou não, que ele é um órgão que ele fica cicatriz. Por exemplo, se você tem uma pneumonia, ele deixa uma cicatriz, né? E é uma cicatriz que fica. Essas pessoas que já tiveram pneumonia ou broncopneumonia ou alguma doença que deixou essa lesão no pulmão, ela é considerada grupo de risco ou não? Vida que segue normal, é como se fosse uma cicatriz de um joelho ralado, por exemplo? Depende muito do tamanho da cicatriz. Por exemplo, se você teve uma pneumonia levezinha, vai ficar uma cicatrizinha, uma linhazinha, coisa pequenininha que, no geral, não costuma comprometer o funcionamento dos pulmões. Agora, se for, por exemplo, uma pneumonia que pegue vários locais do pulmão, se for, por exemplo, tuberculose, que costuma pegar o pulmão todo, certo? Que costuma fazer cicatrizes muito maiores, esses pacientes, sim, quando tem redução da capacidade dos pulmões, esses pacientes são de chance muito maior para complicar pelo coronavírus. Eles acabam se comportando, esses pacientes com cicatrizes grandes, como pacientes, por exemplo, que fumaram por muito tempo, como pacientes asmáticos, pacientes de capacidade pulmonar reduzida. Por exemplo, os pacientes que têm espessamento pleural, acho que é esse o nome, eles então têm o pulmão um pouco mais frágil, é isso? Depende do tamanho do espessamento também. Se for um espessamento pequenininho, é igual a cicatrizinha pequenininha dos pulmões, certo? Quanto maior, obviamente, a cicatriz, quanto maior o espessamento, quanto maior for o dano, a sequela que tiver no pulmão, maior a chance desse paciente ter algum tipo de complicação. E com essa chegada aí das fumaças, enfim, das queimadas, né? Como que o asmático nessa situação pode, enfim, amenizar esses sintomas, né? Em relação ao clima seco e com fumaça, né? Então, na verdade, o asmático aqui em Rondônia, ele passa uma situação bastante difícil, porque metade do ano é uma metade que chove, independente da casa, sempre vai ter um mofinho, uma infiltraçãozinha, e isso é muito ruim para os pulmões. A outra metade do ano é a metade que está seca, certo? Seca, poeira, queimadas, outra coisa que traz muito problema para os pulmões também. Uma coisa que a gente pode fazer para amenizar o impacto em relação à seca, em relação às poeiras dessa época do ano e a baixa umidade que acontece no ar, é usar o umidificador, certo? Mas o umidificador ele tem algumas restrições de uso. Por exemplo, o umidificador ele não pode ficar ligado o dia inteiro, o umidificador não pode ficar ligado durante a noite toda. Por quê? O umidificador usado também em excesso, ele umidifica excessivamente o ambiente e facilita, por exemplo, proliferação de ácaro, infiltração de mofo em parede. Então, o uso excessivo do umidificador pode ser também prejudicial. Então, o que a gente recomenda é usar no máximo 4 horas de umidificador por dia, certo? O umidificador nunca pode estar voltado para algum móvel da casa, do quarto, por exemplo, ou voltado para a parede ou cortina, sempre voltado para o centro do quarto. Por exemplo, o umidificador, coloca ele numa extremidade e deixa ele voltado para o centro ou para algum lugar do quarto onde não tenha móvel, para poder evitar justamente a infiltração de mofo e a infiltração pelos ácaros. Doutor, uma última pergunta. A pneumonia, é possível você transmitir de pessoa para pessoa, pneumonia bacteriana ou viral, enfim, se eu tiver um contato muito próximo, por exemplo, com alguém que está com pneumonia no hospital? Isso serve até para a questão da pneumonia do Covid. Eu posso transmitir? A pneumonia ela é transmissível? Então, a pneumonia, quando ela é puramente bacteriana, não. Agora, por exemplo, se for uma pneumonia viral, se for, por exemplo, pneumonia por coronavírus, se for pneumonia por influenza, que são vírus que também podem fazer pneumonia, essas sim são transmissíveis, certo? A pneumonia por tuberculose pode ser transmitida, agora a pneumonia bacteriana não, isso é uma coisa que é só sua, isso não passa para ninguém.
Porque a pneumonia, a gente não tem esse cuidado, por exemplo, da gripe, né? Eu, pelo menos, eu não sabia que transmitia. Então, a gente acaba que a pessoa está com pneumonia, você vai visitar normalmente, né? Chega próximo, ou a pessoa está no hospital, você fica ali sem nenhum cuidado, né? Então, fico alerta, né, para quem está em casa, para saber o tipo da pneumonia e se afastar um pouquinho, não é isso? Com certeza. Se for puramente bacteriana, não pega, não. Mas nessa época agora, onde qualquer manifestação respiratória pode ser um sinal de coronavírus, então, nessa época, sempre vale a pena a tentativa do isolamento social, isolamento domiciliar e as medidas, obviamente, de prevenção, certo? Essencial evitar de sair de casa em excesso. Se for paciente mais idoso, paciente de grupo de risco, tentar ficar dentro de casa sempre o possível. Toda vez que for sair de casa, sair de máscara, sair, se possível, sempre carregar um frasquinho de álcool gel, sempre que possível lavar as mãos com água e sabão, higienizar as mãos com álcool gel, evitar proximidade muito grande de pessoas, evitar contato, chega e encontrou alguém na rua, sem aperto de mão, sem beijos, sem abraço, certo? Tudo que a gente puder evitar a proliferação, a disseminação dos vírus hoje em dia é bastante importante para poder a gente prevenir em relação ao coronavírus. E, obviamente, por exemplo, se você tem algum sintoma respiratório, tosse, espirro, tem algumas etiquetas que devem ser seguidas. Você não deve tossir simplesmente para o ambiente. Ou, por exemplo, você tosse dentro da blusa, coloca a boca dentro e tosse. Ou, mais interessante, tossir na dobra do cotovelo. Dobra o cotovelo, tosse lá dentro, certo? Para poder evitar de disseminar essas gotículas para o ambiente e contaminar outras pessoas. Bom, mais informações no 999-40-8341, 992-80-0332. Muito obrigada, viu, doutor? Muito esclarecedor. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e se cuidem todos. Obrigada. Bom, esse foi o quadro Conversando com o Doutor.